Hoje é 29 de abril, nós vamos estudar geografia. Vamos usar as páginas 114, 115, 116 e 117 do livro. Vamos lá primeiramente para a página 114. Aqui é o capítulo 3, está indicando o vai e vem no bairro. No primeiro parágrafo aqui, ele fala que as pessoas que vivem no bairro se deslocam todos os dias. Nesse deslocamento, elas podem utilizar diversos meios de transporte. Pensa na sua casa, né? Tem a mamãe, papai, a vovó, quem mora com você. Essas pessoas, elas precisam se deslocar, vão para trabalhar, vão para o centro da cidade, vão resolver alguma outra coisa. E nesse deslocamento, muitas vezes elas precisam de algum meio de transporte, né? E nós vamos mostrar alguns daqui a pouco. Continuando aqui o texto, ele fala que os meios de transporte terrestre são aqueles que circulam por ruas e avenidas, por exemplo. E os meios de transporte aquático são aqueles que circulam por rios, lagos, mares e oceanos. Já os meios de transportes aéreos são aqueles que circulam pelo ar. Então vamos lá para os exemplos que eu falei para vocês. Meios de transporte terrestre, eu tenho o carro, aqui, né, o carro, tenho a bicicleta, tenho o ônibus, o caminhão, a moto e o trem, que é um transporte ferroviário, mas não deixa de ser um transporte terrestre, né? Então, quando a gente se desloca de um lugar para o outro, possivelmente a gente vai utilizar um desses meios aqui que são exemplos, tá? Também temos os meios de transporte aquático. Primeira imagem, a gente tem uma barca, né? A barca às vezes é utilizada para pessoas que saem de uma cidade a outra, por exemplo, sai do Rio de Janeiro e vai para Niterói, né? Às vezes não precisa usar o carro, passar a ponte, pode estar utilizando a barca. Muita gente trabalha de um lugar para o outro, então eles usam a barca. Aqui do lado nós temos a canoa, muito utilizado pelas populações ribeirinhas, né? Os índios usavam bastante para se transportar. E aqui a gente tem as crianças brincando na canoa. Aqui embaixo nós temos também a balsa, que é muito utilizada para transportes de veículos, né? Na região nós temos a balsa que vai de São Sebastião para Ilha Bela. Será que vocês já foram nela? E aqui do lado o navio, é um barco bem grande, parece até uma cidade. Também temos os meios de transporte aéreo, né? Aqui eu coloquei o avião e o helicóptero, né? Que é uma forma de se transportar pelo ar, aí por cima. Vamos voltar para a página 114. Na atividade 1, você observa a imagem de um bairro e aí ele pede para circular os meios de transportes. O que for terrestre, você vai circular com a cor azul. Pega o lápis azul e tudo que for terrestre você circula com azul. Tudo que for aquático, eu vou pedir para você circular com vermelho. E tudo que for aéreo, você circula com o verde, tá bom? Depois aí, atividade A. Quais os meios de transporte você identificou na imagem? Escreve aqui no cantinho ou num papelzinho à parte. Quais são os meios de transporte que você viu aqui nessa imagem? Depois, letra B. Quais os meios de transporte que circulam no seu bairro? O que passa aí na frente da sua casa, no seu bairro de um modo geral? Tá bom? Anota junto no outro papelzinho. E aqui, na página 114, ele te dá uma indicação de leitura. Ele indica o livro Quem Vai e Vem, Um Jeito Sempre Tem, da Ellen Pistilli, que trata desse tema também, que é bem interessante, tá bom? Vamos lá para a página 115, onde nós temos a informação aqui. Algumas crianças vão para a escola a pé ou de carro. Outras crianças vão de bicicleta ou com algum tipo de transporte escolar. Aí ele fala assim, observe as imagens e responda. Primeiro, a gente tem um ônibus aqui, né? Crianças indo da escola no município de Santa Luz, na Bahia. Então, as crianças para ir para a escola, elas entram nesse ônibus. Na imagem 2, nós temos crianças indo à escola no município de Manaus, no estado do Amazonas, né? Como elas precisam passar pelo rio, então o meio de transporte é o barco, né? Atividade A. Como as crianças mostradas na imagem estão indo para a escola? Então você vai indicar aí no papelzinho. Essas crianças
da imagem 1, como que elas estão indo para a escola. E as crianças da imagem 2, como estão indo para a escola. E aqui é para você responder como você vai para a escola. Agora a gente está com aula online, mas quando você ia para a escola, como é que você ia? Atividade 3. Leia o texto e responda as questões. No passado, o bonde era um importante meio de transporte. Os primeiros bondes eram puxados por animais. Com a chegada da eletricidade, eles passaram a ser movidos pela energia que circulava em cabos elétricos. Os bondes antigos do bairro Santa Teresa continuam circulando e são utilizados para passeios turísticos. Esse é um outro meio de transporte, é o bonde. Né? Não se usa muito, né, mais, mas ainda temos alguns em algumas cidades. No Rio de Janeiro é um exemplo disso. No bairro de Santa Teresa ainda tem alguns bondes circulando por ali. Mas é um pouco limitado, né, a abrangência, a área que ele circula. Como eram os primeiros bondes, baseado no texto aqui que a gente leu? Com a chegada da eletricidade, o que aconteceu com os bondes? Você já viu ou andou em algum bonde turístico? Quero ver sua resposta também. Anota lá no papelzinho que é atividade 3, letra A, B e C e coloca a resposta, ok? Página 116. Com um grande número de carros circulando por aí, é normal a gente ter a poluição do ar, né? Vamos ver o texto que está dizendo aqui. O grande número de veículos, como carros, ônibus, caminhões e motocicletas, é uma das principais causas da poluição do ar. A fumaça que sai do escapamento desses veículos contém substâncias que poluem o ar e são nocivas à saúde dos seres vivos. A grande quantidade dessas substâncias no ar pode causar dificuldade para respirar, tosse e irritação nos olhos, por exemplo. Alguns meios de transporte poluem menos o ar, como o metrô e o ônibus elétrico. Os ruídos dos motores e das buzinas dos veículos contribuem também para a poluição sonora. A exposição contínua à poluição sonora pode causar problemas de saúde, como dores de cabeça e diminuição da audição. Então, a tecnologia favoreceu muito, né, a eletricidade, a tecnologia, né, que aí acabaram criando para a gente os meios de transporte, mas junto com tudo isso, com esse avanço, a gente tem a questão da poluição também. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de poluição. Primeiro quadrinho aqui, tem uma pessoa aqui tapando o ouvido, tem buzina, tem carro passando, tem vários tipos de barulho aqui. Isso aqui é poluição sonora, ela faz mal para os nossos ouvidos, né, quando em excesso. Depois aqui, a gente tem uma foto da poluição visual. Olha isso aqui, quantas, provavelmente na China, Japão deve ser aqui, você passando, e esse monte de luz, monte de imagem, tudo deixa até a nossa vista cansada, né? Então, por isso que a gente chama de poluição visual, tá bom? Muita iluminação danifica a nossa vista. Poluição do ar, que é causada pelos escapamentos do carro. Olha aqui o caminhão soltando uma fumaça. As fábricas aqui soltando fumaça tóxica, poluente. Então, isso aqui é a poluição do ar, né? Tudo que vai para o ar, poluição do ar. Também temos poluição nas águas. As pessoas vão jogando lixo incorretamente. Tem gente que descarta até aqui dentro mesmo. Tem móveis, tem garrafa, tem brinquedo, tem um monte de coisa. E isso polui as nossas águas, tá bom? Elas não permite que os peixes vão morrendo porque eles ficam sem ar, né? Com tanta poluição. E é horrível de se ver, né? Imagina, olha quanta porcariada aí dentro, gente. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Sempre descartar o lixo no lugar correto, não jogar lixo no chão por aí, para que esse lixo não pare em um local inadequado, tá bom? E depois temos a poluição do solo. Olha aqui também quanto lixo descartado aqui. E nisso, a gente tem alguns resíduos que podem fazer mal ao solo, né? Também tem os agrotóxicos e tudo mais. E isso faz mal ao solo e, consequentemente, para a gente também, tá bom? São alguns exemplos aqui. Eu quero ver depois se você aprendeu. Vamos voltar para o livro.
Na página 116, ele pergunta de que maneira os veículos poluem o ar. Olha a imagem aqui. Responde aqui nesse espaço. O que a poluição do ar pode causar para as pessoas? Isso aí eu vou até falar junto com vocês aí para escrever. Ela faz mal porque ela causa tosse, ela deixa as pessoas, né, às vezes sem ar, né? Se a gente passar por uma fumaça lá, a gente não consegue respirar direito, faz mal pro pulmão. Que mais? Tem pessoas que já têm problema, né, de asma e tal, e a poluição é muito prejudicial para essas pessoas. Atividade 5. De que maneira os veículos contribuem para a poluição sonora? Olha o exemplo aqui da poluição sonora. E o que a exposição contínua à poluição sonora pode causar às pessoas? Ó, a mãozinha dele onde está. Atividade 6. Escreva uma legenda para a imagem ao lado, aplicando o que você aprendeu sobre a poluição do ar. Sobre essa imagem aqui, ó. Escreve uma legenda, um título, alguma coisa, um resumo sobre o que você vê nessa imagem aqui, tá bom? Vamos para a página 117. Não. Antes disso, eu quero ver se você aprendeu sobre os tipos de poluição. Eu vou colocar uma imagem aqui e você vai me dizer que tipo de poluição é. Vamos lá. Que tipo de poluição é essa aqui? Muito bem, é a poluição visual. Olha que bagunça que tá aqui, né? Você olha, não é agradável de se ver. Então é a poluição visual. Vamos lá. E aqui? Um quarto todo bagunçado, assim, em vez das coisas no lugar. Poluição visual, gente. Olha só. A gente não é agradável de se ver, né? Vamos resumir dessa forma. Então é uma poluição visual. Cansativo, né? E aqui? Aqui me parece que tá tendo bastante barulho, ó, nos prédios. Aqui a igreja batendo sino, provavelmente deve ter carro passando aqui. Né? Se nós temos barulho em excesso, é poluição sonora. E aqui nessa? Fácil, hein? Poluição do ar, né? A poluição do escapamento sai aqui, a fumaça preta, e vai tudo pro ar que a gente respira. Certo? Acertaram todas? Vamos na página 117. Nessa página, a gente vai falar sobre o trânsito no bairro. O trânsito é o movimento de veículos e de pessoas nas ruas. No trânsito, nós podemos ser pedestres, motoristas ou passageiros. O pedestre é aquele que circula a pé, aquele que anda a pé. O motorista é quem conduz o meio de transporte, enquanto o passageiro é usuário de um meio de transporte. Por exemplo, eu posso ser um passageiro no carro da mamãe ou do papai. Eu posso ser passageiro em um ônibus. Então, o passageiro é aquele que está junto em algum veículo que alguém está conduzindo, dirigindo, tá bom? E para organizar a circulação de veículos de pedestre, existem leis e sinais de trânsito. Você já deve ter observado algumas placas de trânsito ao circular pelas ruas do seu bairro. Dá uma olhada, observa as placas de trânsito a seguir e leia o que elas significam. Por exemplo, essa aqui, redonda, com um E. Esse E aqui é de estacionar. E quando existe um corte aqui, quer dizer que é proibido. Então, é uma placa de proibido estacionar, ok? Essa aqui está indicando que tem um semáforo logo à frente. E essa aqui tem uma menininha com a mochila nas costas, né? E sempre está próximo de escola, então para as pessoas saberem que é a área escolar. Então o motorista que vê esse tipo de placa, ele vai tomar mais cuidado, porque ele sabe que as crianças estão saindo da escola, né? Então tem que ir bem devagar. Atividade 7. Você já viu algumas dessas placas no seu bairro? Qual? Responde aqui, tá bom? E que outra placa de trânsito você observou no seu bairro? Desenha. Alguma outra diferente dessa? Desenha aqui pra gente e o que ela significa, ok? Por hoje é só. Eu agradeço a participação de vocês e vamos até a próxima aula.